Rock Till You Drop. Olá, rockers! Olá, metalheads! Olá, amigos do rock and roll! Estamos começando mais um Rock Till Drop. Maravilha! Esse programa aqui onde a gente fala do bom e velho rock and roll. E, para fazer o programa, mais uma vez eu conto com a presença do meu parceiro aqui, o Gustavo Pereira, que está ali embaixo, ali, fundador aqui do programa. Quem está gravando sou eu sei onde está todo mundo aqui nas câmeras. Ao meu lado aqui, ali, está o Eduardo Ferreira também, parceirão aí do Rock Till Drop. Aí, tem até a caneca do Rock Till Drop. E hoje nós temos um convidado para falar desta banda, que eu não vou dizer qual é ainda, é uma surpresa. Ninguém sabe qual que é. Ninguém sabe. Mas antes disso, antes de apresentar o nosso querido convidado aí embaixo, eu queria pedir para vocês que não fizeram isso, inscrevam-se no nosso canal, deixem os seus likezinhos se gostaram, né? Clique lá o sininho, né? Para receber as informações, né? Quando a gente postar vídeos novos, tá bom? Então, e o nosso convidado aqui para falar dessa banda, que daqui a pouco eu vou dizer que banda que é o Rafael Menoncin, que está aí. Fala, Rafa, beleza? Opa, Rafa, antes de mais nada, eu queria fazer uma pergunta para você. Teu pai tá bom? Cara, eu não sei. Ele não estava muito bem da última vez que eu vi ele. É mesmo? Por quê? Não estava muito bem da última vez que eu vi ele, não. Ele eu sou muito amigo do seu pai, casa, sabe? Eu me preocupo com ele. Quer dizer, vou falar uma coisa séria agora. O Rafael é filho do nosso queridíssimo amigo Gustavo, que está ali embaixo. Então, hoje nós temos um programa Rock Till Drop em família também, né? Nós somos uma grande família do rock and roll e aí por aí tem uma família mesmo. Como a gente já teve com o filho do Edu também, né? Pois é, já tivemos o nosso correspondente internacional e agora temos o Rafael aqui para falar da banda Van Halen. Van Halen, chame como quiser. Van Halen, whatever you want. Com a palavra, vocês todos, não falam mais nada, agora eu escuto. Adoro essa banda, conheço um pouquinho. E tem os discos aqui e tal, mas vamos em frente. Vamos lá. Só para começar, o Van Halen é uma banda que eu lembro que quando o primeiro disco do Van Halen, no final dos anos 70, se eu não me engano, aí o Rafa pode confirmar. 78. Foi assim, o Edu, foi o contrário do que a gente via no final dos anos 80. É um disco de guitarra, né, diferente, cru, muito diferente do que estava sendo feito no final dos anos 70, que é aquela questão de discoteca, música. Era um negócio totalmente fora do contexto de tudo do que estava acontecendo. Eu lembro que o meu irmão mais velho comprou esse disco em 78, né? 78. Então, e eu lembro que foi uma coisa, assim, surpreendente, assim, porque... A capa dele. Tem aí, né? Se mover então, esse mesmo disco aqui. Eu lembro que era destoante, porque as bandas dos anos 70 estavam meio fora do eixo, né? Os anos 80 também, né? Aquele final dos anos 70... ainda, né? Então foi um negócio, assim, e o mais impressionante, fez sucesso. Agora, uma dúvida que eu tenho, viu, Rafa? Bem-vindo ao nosso programa. Muito obrigado. Uma dúvida que eu tenho, assim, pensando a respeito, na época eu vivia a época, né? Então, o que tinha lá? O progressivo estava acabando, né? Aquelas bandas de metal, mais de heavy metal, que chamava na época, que é o Motorhead, lá, o Black Sabbath, era um som diferente desse. Tinha o Led Zeppelin também, mas já estava terminando a produção deles. Era disco music e o Van Halen parece que era uma coisa totalmente nova mesmo, né? Nova. Era. É o que chamamos de disruptivo. Só um depoimento meu em cima desse negócio que o Gustavo falou exatamente. A primeira vez que eu vi Van Halen foi num Sábado Som. É um programa que passava sábado à tarde. Eu acho que era Sábado Som. Depois eu vou conferir isso aí. Eu fiquei impressionado com aquela performance, fora o som, né? Fora aquela guitarra maravilhosa, aquela pegada... Aquele mise-en-scène absurdo, os caras pulando, o Lee Roth pulando, os caras tocando freneticamente, um negócio absurdo. Eu nunca tinha visto um negócio daquele, né? Engraçado. Não tem comparação, como o Gustavo falou, com as outras bandas. É isso aí que eu queria. Esse é o nosso programa. O Gustavo, o especialista hoje aqui é o Rafael, ele que vai começar a contar a história da banda, né?
Vamos lá. Mas queria assim, dizer que era um rock, podia estar meio extemporâneo lá, que o rock estava meio fora de moda, sei lá, mas era um rock alegre, né? Era um rock que não era uma coisa assim de pesada, era um rock que tinha o seu lado alegre Muito. e Mas era divertido. cru, baixo, Cru, bateria, era guitarra, cru, e era um muito hard chamava rock. atenção. E outra, o movimento punk tinha acabado com solos de guitarra. É, Sem E dúvida. vem o Ed. De repente chega um cara arrebenta. desse aí, Estraçalho. que é o Eruption. Edward Van Halen, né? É uma unanimidade, ele não copiou ninguém, ele inventou, O teto. né? Rafael, então começa a trazer um pouco da história deles aí, que você estava falando do nome da banda, como é que Começo da é, banda, como é que foi? como é que é o começo deles aí? Então, o Van Halen é uma banda que tem origem em Pasadena, que é na área metropolitana de Los Angeles, na Califórnia. Mas os irmãos, o Alex e o Ed, eles são holandeses. Eles não são nascidos nos Estados Unidos. Eles nasceram em Amsterdã. Aí o pai dele, buscando oportunidade melhor, a Europa não estava lá, essas coisas, foi para os Estados Unidos em 62, se eu não me engano. Naquela época, os Estados Unidos era baita economia, estava bombando, o país tinha acabado de vencer a guerra. Daí foi a família Van Halen morar na Califórnia, nessa área de Pasadena. Ele nasceu, desculpa, eu acho que ele nasceu em 55, então ele foi para lá com 7 anos, foi Ele bem foi jovem. criancinha para lá. Ah, tá. Moleque. Criancinha para lá. Daí acontece, eles foram lá para a Califórnia, a família se estabeleceu lá, tudo. Se não me engano, eles foram até de barco para lá. Foi um negócio bem rústico, De digamos navio, assim. né? De navio. Daí aconteceu, os meninos estavam crescendo, tudo, vão colocar na aula de música. Acontece, o Alex Van Halen se matriculou na aula de guitarra e o Ed Van Halen se matriculou na aula de bateria. Inicialmente, o Alex contrário? tocava guitarra e o Ed tocava bateria. É aquela contrário? coisa, briga... Quem que é o mais velho? Quem que é o mais velho? Puta, acho que é o Alex, deixa eu confirmar aqui. Essa história é sensacional. Mas O Alex começou tocando guitarra. o Ed Alex, começou tocando velho. bateria? Bateria. Aí um dia ele O chegou Alex em é mais casa velho? lá e disse que O Alex é mais velho. O baterista é mais velho. O Alex Não, é é de um 50... guitarrista nessa época aí. o Alex Van Halen é de 53 e o Ed é de 55. Confirmei aqui. 2 anos. Ah, é mais velho. 2 anos. E Van Halen é o sobrenome deles, né? É o sobrenome deles. Sim. Mais tarde eu vou explicar por que o nome da banda virou Van Halen. Bom, vamos lá. Acontece que eles foram lá, o Ed tocando a bateria, o Alex na guitarra. Só que acontece aquelas brigas de irmão, de criança. Um começou a mexer com o instrumento do outro, o outro começou a ficar com ciúme. Você pegou o meu instrumento, eu vou pegar o seu instrumento, essas coisas. De tanto esse vai e vem dessas briguinhas pelos instrumentos, o Ed ficou com a guitarra e o Alex ficou com a bateria. E assim ficou até o fim dos tempos, digamos assim, o fim da banda. Veja, pessoa, eu queria ser uma mosquinha, tá voando lá na casa deles nessa época para ver essa coisa. Para ver essa história. Sim. Sensacional. Né? Se não fosse uma briga de irmão, a gente não teria o Van Halen hoje, provavelmente. Que o Ed, para mim, é o melhor guitarrista que já pisou, e o Alex Van Halen é um excelente baterista. É um bom baterista, muito bom. Não dá para falar mal dele. Pesado, né? Não, ele é um bom baterista, até subestimado, na minha opinião. Um bom baterista. Também acho. Se o pessoal foi crescendo, foi fazendo ensino médio lá na Califórnia, é uma área que, na época, era muito fértil para o surgimento de bandas. Muitas bandas surgiram nessa área de Los Angeles na época. E o Van Halen foi se formando. Os irmãos formaram uma banda chamada Mammoth, de mamute em inglês. É por isso que... Começou com Gênesis, perdão. Eles criaram uma banda, o Alex e o Ed criaram uma banda chamada Gênesis. Acontece, começaram a tocar como Gênesis, deu um dia foram na loja de disco lá, viram um LP de uma banda, Gênesis. Eles falam, puta merda, vai ter que mudar o nome, já tem um Gênesis. Eles que nomearam o nome da banda para Mammoth. Mamute, como eu falei. Olha, vamos voltar isso depois do final, esse Mammoth aí, hein? Mammoth. Porque é o nome da banda do filho do Ed, né? Sim, Mammoth TVH. Mammoth é o segundo nome do Van Halen. Primeiro foi Gênesis. Eu não sabia também disso. Primeiro foi Gênesis, daí depois que descobriram que tinha a banda inglesa Gênesis, os caras mudaram para Mammoth. Daí a hora que vai virar Van Halen vai ficar aí. Mas eles faziam o quê? Eles faziam cover, né? Acho que eles tocavam na região lá, né? Sim. Eles tinham algumas músicas autorais, era uma banda cover, e fazia show geralmente em baile de escola, bar, essas coisas de banda iniciante mesmo. A gente já apresentou aí, Fernando, o Ed Van Halen, o Alex Van Halen aí? Esse é o Ed.
né, foto daquela época. Esse aí é o irmão dele. E o resto, depois a gente vai mostrando aí. Quiser algumas parece que- fotos dos dois Ô, crianças. Rafa, eles faziam cover. Sim, no primeiro disco dele tem Mas dois qual covers. eu não lembro. Quais as influências que eles... O que eles tocavam? Você lembra? Você sabe? O Van Halen, ele era meio mais puxado pro hard rock. Diferente do que Deep acontecia Purple? Não. no Purple. Pô, cara, é muito difícil determinar exatamente o que é o Van Halen, porque Não, mas o que eles falaram que era a influência deles, assim? por exemplo, uma das músicas do primeiro disco que foi um single foi o The Kinks. E o É verdade. É o É verdade. Kinks, né? Eles tocavam hard rock mesmo, né? hard rock, eles puxavam um pouco os anos 50 também, Elvis, essas coisas, Beatles. Uma coisa interessante que eu estou lendo aqui, que foi formada a banda, assim, em 1972. Em 72, com o Genesis. E que um pouco mais tarde se juntou já o Michael Anthony, né, no baixo. Ele substituiu o Mark Stone, que era um baixista que veio antes dele. Ah, tá, verdade, E a história do David Lee Roth também, né? Que parece que quem cantava era o Ed. E eles alugavam um Isso. aparelho de som do David Lee. Isso. Aí Exatamente. chega o momento que fala, pô, esse cara que aluga o som para nós, aí parece que ele canta também, vamos chamar de banda. Isso. Chamar os caras para banda. Mas, assim, uma coisa que me surpreendeu muito foi a humildade do Ed, né? Eu estava vendo esses dias aí do Van Halen, né? O Ed, né? A humildade dele, ele falando da dificuldade financeira que ele tinha naquela época e que ele tinha que fazer, né, transformar as coisas ali do pouco que ele tinha. Por isso que ele começou a fuçar em guitarra. Mais tarde a gente vai falar disso, né? Eles vieram de uma grande dificuldade econômica mesmo e estavam tocando para sobreviver ali e tirando, né, fazendo chover ali. O negócio ficou bem bacana mesmo. Começou em 72, né, Rafa? Aí 72 com o nome de Genesis, isso mesmo. Gênesis, olha aí. Genesis. Daí virou Mammoth, depois que eles descobriram que tinha outra banda com esse nome. Certo. Daí, acontece que nem você comentou, se não me engano, a formação original era o Ed Van Halen cantando e tocando guitarra, o Alex Van Halen na batera e um cara chamado Mark Stone no baixo. Para fazer o show, como eles eram meio ruins da grana, tudo, eles conheciam um vizinho deles, chamado David Lee Roth, que ele tinha um equipamento de som legal. Ele chegava lá, te dá $10, chegava pro David Lee Roth, te dá $10 para você me presta o equipamento de som no sábado, não sei o quê. Eles pensaram aqui, quer saber? Isso é engraçado, é parecido com a história do Ozzy e o Black Sabbath, sabia? O Ozzy era o dono do amplificador também. Dono da bola. É verdade. Dono da bola. Cara, mas é incrível a história deles, em 72. Então, 72, então o Ed tinha 17 anos e o outro tinha 15. Eles tinham acabado de ser no ensino médio. É isso mesmo, né? Quer dizer que então aí eles chamaram, para não pagar mais o aluguel do equipamento, aí eles chamaram. Foi basicamente isso. Mas assim, quer saber? Vamos parar de gastar $10, pagar $5, vamos chamar esse cara logo para a banda. Eles viram que ele olha como uma banda dessas, que a gente vai falar depois do sucesso que chegou, olha como começou. Como é que começa um negócio desse? Não, mas é incrível. A história deles é impressionante. E bem o primeiro disco foi gravado em 78, né? 6 anos. Nesse período. Oi? O disco foi gravado em 2 dias, diga-se de passagem. Então, mas esse período foi muito rico. Os caras batalhavam muito. Continua aí, Rafael. A história tá incrível, cara. Continua. Sim, o David Lee Roth chegou na banda, tudo. A primeira coisa que ele comentou foi o nome. Ele falou que o nome era horrível, Mammoth, era um nome que... Já começaram a brigar. Ele gosta de chamar atenção, captar público. Ele chegou para os irmãos, esse é o nome de vocês, é uma porcaria. Eu falei, que nome a gente coloca? Coloca Van Halen. Por quê? Porque é um nome de impacto. Você toca guitarra igual o Santana, então vai ser Van Halen. Foi inspirado no Santana. Ele acreditava que a marca Van Halen ia ser tão forte quanto o nome Santana. Ia ser. O Santana é sobrenome do Carlos Santana, é verdade. Exato. David Roth falou assim, você toca muita guitarra, tudo, vocês dois são 2 irmãos, para que usar esse nome tosco, quando vocês têm um nome Jimi original? Hendrix. Quando vocês têm um nome original, um baita guitarrista vai ficar Van Halen. Aí ficou o Van Halen. E nesse período, o Van Halen começou a crescer de popularidade, começou a tocar em umas áreas mais agitadas de Los Angeles, como o Whiskey a Go-Go, que é um bar super famoso que tem lá na área. Daí o Mark Stone pipocou. O Mark Stone, quando o artista, falou, não tenho ritmo para esse tipo de vida, não, eu tô ficando velho. Aqueles papos, o cara regou. O cara não tava... Tô ficando velho, ele falou. Mas isso foi em 74, parece, né? Cara, tinha 17 anos, tá ficando velho. Ficando velho, o cara falou, não quero isso para mim. O Mark Stone largou o osso. Às vezes foi querer fazer faculdade, né?
isso aí não vai dar futuro, esse papo trouxa, Foi em né? 74, né, que o Mark Anthony entrou na banda. O Michael, Pô, e aí entrou um baita baixista, né? Baita baixista. O cara é uma Baixista e porrada, back esse cara, vocal, é hein? maravilhoso. E o back vocal também poderoso, né? Exato. Também. O Michael Anthony ele era vocalista principal de uma banda antes de entrar no Van Halen. Ele tocava Olha, baixo não e sabia era o disso. guitarrista principal, e era o vocalista principal, baixista e vocalista. Que legal. Daí eles somos os dois, era um baita baixista com experiência de vocal. Puta, Um cara que eu não era- sabia disso. que era A gente vocalista vê que os desde- vocais dele são sensacionais, mas eu não sabia que ele era vocalista de banda. Ele começou como sendo o vocalista principal. Tanto que. Agora Eu vou mais até avançar para focado, 98. Na turnê de 98, o Michael Anthony chegou a cantar umas músicas também, do Van Halen. Daí eles chamaram esse cara Michael Anthony, que era um baixista bom. É um baita baixista, na minha opinião. Tem um Nossa. baixo sólido, assim, um baixo engordurado, assim, um baixo legal. O cara eu ainda queria esse mandava baixista na minha banda. Se eu fosse montar Eu um também. time, eu ia chamar esse cara. Né? Nós vamos brigar, Edu. Eu quero na minha também. Não, tanto que Vamos o tocar Van Halen, junto, então, pô. A gente nunca sentiu falta de uma segunda guitarra no Van Halen, né? Não. Não precisa. Verdade, nem um pouco. E, Era um baixo uma coisa, pesado, só assim. fazer um parênteses e dar um boi aí pro Rafa, né? O Marco Anthony tem uma coisa que o Rafa tem em comum com ele. Já pôs a fotinho do Michael Anthony aí, né? Olha lá, eles torcem pro mesmo time de futebol Ah, eles americano. torcem pro mesmo time de futebol americano. Que time que é esse aí? Daí é o Los Angeles Rams, time Ah, da O atual olha aí. campeão, o atual campeão da NFL. Eu Ah, tô olha campeão aí, do Super aí. Bowl. Ganhou agora, em fevereiro. Olha o time campeão aí, Então, ó. Aí, Aí nesse Inter aí, vamos dar uma aceleradinha aí. Eles chamavam Gênesis, né? Aí mudaram de nome. E uma coisa interessante nesse miolinho dessa história aí, antes deles fazerem de gravar o primeiro disco, foi que eles foram descobertos pelo Gene Simons, né? Do Simmons, do Isso. Kiss. Ele O foi cara assistir viu eles, no Gustavo, eu Chicago. vi uma entrevista dele hoje. Ele falou: olha, eu falei, esses caras são muito fera, vai ser a próxima banda de rock americana a fazer sucesso. Aí ele falou com a galera dele lá, vamos Mas não produzir rolou esses isso caras. aí, né? Elaboraram um Não contrato, rolou. aí Não disse rolou. que o staff dele lá falou: não, o rock está por baixo, deixa para lá. Tal. É. Rapaz, que coisa incrível. Lê do engano. Eu não engano. Estando que tem uma lenda urbana, não diz que é verdade, mas dizem que o solo do Christine 16, do Kiss, foi o Ed Van Halen que compôs. Tem uma lenda que diz que o Ed Van Halen compôs, o Ace Frehley só tocou o solo da música. Mas reza a lenda que a composição é do Ed Van Halen. Interessante. Não é difícil. O Ed Fernando é um fã Van- do Kiss aí. Pode depois conferir isso aí. Mas reza a lenda que o Christine 16, a guitarra é de composição do Ed Van Halen. Não tem, é lenda, eu não sei se eu posso comprovar isso. Não, mas é legal. O programa é para isso mesmo, é para falar essas Temos curiosidades. que soltar essas lendas no ar aí. Mas dizem que o Ace Frehley só tocou. O Ed escreveu a partitura, o Ace Frehley fez um cover, basicamente, do Bom, que ele havia no primeiro composto. disco do Van Halen, o que vocês acham aí que destaca? Porque tem aquele instrumental Eruption que abre o disco, que é um negócio, entendeu? Eu vou colocar a capa do disco aqui, eu vou dar meu depoimento rapidinho. A capa já é legal pra caramba, hein? A capa é muito legal. E É esse muito disco, legal ele- essa capa. Ela é atemporal. é fantástica. E essa é aquela velha história. A banda o primeiro disco da banda é um disco sensacional. Não, para mim esse disco aqui é sem igual. Como é que pode uma banda começar? Que eu estava conversando com o Edu nos bastidores, né, lá na maquiagem. No camarim. Cabeleireiro, No né? camarim. Cabeleireiro. Como é que Cabeleireiro. pode? Só Led Zeppelin fez isso até então, né? E esses caras Não, é. fizeram isso também. O nosso programa aqui, né, Gustavo? Toda vez a gente fala: não, o primeiro disco não vale. Nunca. Não, mas esse aí foi. Então, Esse deixa eu só falar uma coisa. Antes de chegar na gravação do primeiro disco, eu tenho que falar o nome de um cara aí. Em 77, um produtor que era da Warner, o cara chama Ted Templeman. Esse cara que foi lá e contratou, levou para uma grande gravadora que era a Warner, e os caras viraram o que viraram. Parece que no Esse mesmo cara- bar que o esse Gene Simmons cara é o achou os caras produtor também. de todos esses discos. que é Google. Do Van Halen, né? Sim, Rafa. da fase de... Ele é muito importante, então a gente tem que salientar que foi esse cara que achou eles na noite lá, Sim, trouxe eles para a gravadora, e eles gravaram esse primeiro disco, que basicamente é um repertório que eles tinham gravados lá com o Gene Simmons, né, do Kiss, e o material não foi usado, eles gravaram esse primeiro disco. Aí vamos lá, voltando, Fernando, Gustavo, Rafael. Como eu estava falando, todo o primeiro disco de banda que a gente tratou aqui, a gente tende a minimizar. Eu fiquei impressionado. O primeiro disco desses caras já é um arrasa quarteirão. É impressionante. É uma coisa, né? É um som limpo, impressionante. né? Explosivo. Incrível. E dentro da carreira deles, eu acho que eles tudo bem, eles fizeram grandes discos, mas
esse disco não ficou minimizado perto de nenhum outro que vem depois. Não, ele é um clássico. É impressionante. Ele é um né? clássico. Esse disco é um clássico. Tanto que vendeu, acho que mais de 10 milhões de cópias nos Estados Unidos, Naquela época, daquela época, e ganhou disco de diamante, que é isso, mais de 10 milhões de cópias nos Estados Unidos. Não, é uma paulada. eu acho Impressionante. assim, só fazendo um paralelo, eu acho que o Van Halen naquela época é uma coisa que eu também... é coisa minha que eu estou falando, tá? Eu acho que o Metallica encher estádio é uma coisa também que eu nunca consegui entender. Porque eles não têm um som assim comercial também, eles têm um som, mas eles caíram no gosto de todo mundo. O Van Halen acho que é parecido, porque o Metallica, sinceramente falando, tem bandas que são menos até, o repertório do Metallica ao vivo é um repertório muito baseado nos primeiros discos. É um som, é pesado, mas caiu na graça. Eu acho que é uma coisa caiu parecida na graça. também, não sei. E naquela época ainda, né, Gustavo? Eu posso estar enganado, mas acho que a MTV não tinha MTV naquela Não. época. Não, ainda não. Ainda não. MTV 80, Então, 80, eles 81. foram lá por mérito próprio, entendeu? 10 Fizeram milhões esse de sucesso discos. imediato por mérito próprio mesmo, né? Sim. E era legal naquela época, porque saiu o disco lá fora e saía aqui também, né? Era Saía. bem... O Halen saiu tudo aqui. Saía da mesma Eu época. comprei, depois desse sábado que eu vi esse programa aí, eu saí correndo lá e fui comprar o disco, porque, pô, E as Lembra que músicas? música que você ouviu, né? Música. Era o You Really Got Me, devia ser. não, no clipe, não, senhor, era um palco, eles estavam, eu não sei, não me lembro a música que era, mas eles estavam num palco e saía fogo, e tinha um monte de labareda. Really Got Me não tem essa pegada, era uma paulada mesmo. Running with the Devil. Acho que é Running with the Devil, pode ser. Então, vamos comentar as músicas desse disco aí, o que foi o single. Ele abre com essa música, esse dia, a primeira Não é Eruption? primeira é essa É música. Eruption que abre. Eruption. É a primeira com vocal. Tem um instrumental antes. Não, eu primeiro acho que é é Running with the Devil, Eruption e Really Got Me. Se não me engano, essa é a ordem. Era a primeira, tá certo. Eruption geralmente emenda, tanto no disco quanto no show, emenda com You Really Got Me. Eles usam Eruption para usar uma ponte pro You Really Got Me. E esse disco é uma peculiaridade, né? Que nem o Eduardo falou, o Ted Templeman descobriu o Van Halen e era uma banda que o pessoal tinha um pé atrás na época, tudo. E não foi um disco que teve muito investimento. O disco em si foi gravado em 48 horas. Nossa, Meu Deus do céu. Esse disco foi gravado em 48 horas. E é muito bem gravado, hein? Que coisa, hein? Não, e é bem gravado. Eles têm essa também. É bom. O disco é Vamos ouvir bom. alguma coisa aí dele já? Vamos? Vocês que mandam. Rafa manda. O que eu ponho, Rafa? Cara, no primeiro disco, uma faixa que eu gosto muito, mas é pouca falada, é Atomic Punk. Para mim é uma faixa pesada, assim. Para mim é uma faixa sensacional desse disco que o pessoal pouco comenta. É boa essa música. Atomic Punk, On Fire desse disco, que é a música que fecha o disco também. Essa Atomic Punk foi uma resposta deles para o movimento, porque solo é que não falta nos discos do Van Halen, né? Eu acho que eles não tinham muita seriedade de ficar... Não tinha. Verdade. Não Eles tinha mesmo. juntaram o que Nessa tinha lá época na do bolsa Rewatch aí, e levaram para gravar, eu acho. Não, eles não tinham, não. Verdade. Eles estavam se divertindo, viu, cara? Estava se divertindo, pode crer. Rafa, Oi. aqui quando a gente pede música, a gente faz assim, ó, fala o nome da música e faz assim, ó, pau no gato. Então, eu vou deixar você... Outro dia o Edu queria falar pau no gato, eu deixei ele falar pau no gato, ele ficou feliz, falou pau no gato. Manda aí Você o pode Atomic falar Punk. também, tá? Você fala o nome da música e faz assim, pau no gato. Atomic Punk, pau no gato. Olha aí, Edu, que paulada, Atomic Punk. Sobre a Eruption, é um clássico do solo de guitarra, né? Uma coisa inovadora. O cara, né? A gente poderia falar um pouco da parte técnica dele também, que ele inovou em vários sentidos, né? Mas esse solo, ele falou que não era uma música que ele produziu, estava pronta. Ele estava fazendo um warm-up no estúdio lá, tal, para gravar. Aí o produtor entrou, falou pro cara, não, começa a gravar esse negócio aí, põe para gravar.
Olha aí. Aí ele fez uns 3 takes disso daí, sem ordem nenhuma. Até ele fala que a versão final tem um errinho no final, que toda vez que ele ouvia, ele falou, meu, precisava corrigir isso daí. Então, é incrível. Foi uma coisa assim, que o produtor pegou no estúdio, apertou o REC lá e gravou. Sim. E é uma técnica totalmente inovadora que ele trouxe, né, para a guitarra. Né? Ele era compulsivo, né? Eu ouvi dizer que ele era um cara que era alucinado, né, para compor. Era. Tanto que eu me lembrei, falando nisso, fazer um parênteses, eu lembrei de um episódio de Two and a Half Men, que acho que é o Charlie vai correndo para o banheiro, quando ele abre a porta do banheiro, saiu o Ed Van Halen com a guitarra na mão, ele falou, pô, você vai no banheiro com a guitarra? Ele falou, eu vou, porque de repente pinta uma inspiração. Essa cena tem aqui, ó, é a cena aí, ó. Oh, you gotta be kidding me. You might want to give it a minute. You were in there with your guitar? Well, you never know when inspiration might strike. Interessante, não tinha visto isso aí. Agora chega uma sequência, acho que de 3 discos do Van Halen, um atrás do outro, né? Não, eles viram que o Van Halen era uma máquina de fazer dinheiro quando depois saiu o primeiro disco. Que nem o Edu falou, boa parte das músicas do primeiro disco já estavam prontas. Tanto que se você pesquisar no Google mesmo, tu vai achar bootleg, gravação pirata de show, de 76, 75, eles tocando em Talk About Love, Running with the Devil, todas essas músicas eles já tinham pronto há uns 2, 3 anos. E essas músicas se tornaram grandes sucessos, tudo. Foram os singles do disco, se não me engano, é You Really Got Me, o cover, em Talk About Love. Né? Precisa destacar isso, né? Do The Kinks, né? Original. You Really Got Me, and Talk About Love e Running with the Devil. Esses foram os 3 pilares, os 3 singles desse disco. Daí o disco estourou. E esse disco, só emendando, vocês estavam falando de punk, disco music, para mim foi a ruptura, tipo, dos anos 70 para os anos 80. Porque eu penso que estava um mercado extremamente saturado. Ninguém nos Estados Unidos mais aguentava disco music. O punk também lá de Nova York estava saturado. Aí chegou o Van Halen com um som novo, um som fresco, totalmente diferente que tinha. Da outra ponta do país, o punk era cria de Nova York. O Van Halen, o hard rock, era uma cria de Los Angeles, que é a outra ponta do país. Era algo totalmente novo e que ia contra a maré. E nesse mesmo período aconteceu, não sei se você sabe a história da noite de demolição do disco, que aconteceu no estádio do Chicago White Sox. Teve um jogo de beisebol que várias pessoas, os roqueiros estavam putos da vida com o disco, os donos de loja, tudo, eles foram no intervalo de um jogo de beisebol, empilharam vários discos de música disco, de discoteca, e explodiram, colocaram dinamite e explodiram assim, os discos. De americano bronco mesmo. Foi no Comiskey Park, Disco Demolition Night. Tem registro desse evento aí? Tem, é cheio de foto. O jogo nem aconteceu depois disso. Depois vê se bota aí, Fernando. Olha aí, vamos achar. Eu vou mandar no WhatsApp para vocês depois. Aí, ó. Mas eram discos de disc music que eles estavam De destruindo? disco music, chegou um locutor loucão de Chicago, assim, falou assim, quer saber, chega dessa porra aí, que você tem loja de disco, não sei o que, traz os discos de disco music que a gente vai explodir no intervalo do jogo do Chicago White Sox. Eu vou dizer 2 coisas aí. Estava começando, anos 80, começo dos anos 80, estava começando o New Wave, né? Também. E aí o Van Halen foi e nadou de braçada, né? Ele Nadou. desprezou a New Wave e continuou fazendo um baita sucesso. Não, foi um atrás do outro, aí tem 3 discos. A segunda coisa que eu aí. queria falar, em cima desse evento que o Rafa colocou aí, eu fui uma época, eu não me lembro que ano certinho que era, mas eu fui lá na Hi-Fi Discos, que era lá no Shopping Iguatemi, em São Paulo, e eu pedi, era um disco do Status Quo, que eu também não lembro qual era, pedi para tocar o disco. Aí o cara falou para mim assim, para tocar nas caixas dele, né? Porque tinha um PA maravilhoso lá na loja, né? Para você ouvir os discos, né? Aí o cara virou para mim e falou: olha, eu não posso colocar esse disco do Status Quo aqui, eles vão me mandar embora, porque eu só posso colocar disco music aqui. Não, era insuportável, aí eu fiquei extremamente revoltado e fui embora. Eu comprei o disco, claro, mas eu fui embora. Nossa. A gente vive uma época semelhante hoje, mas essa é outra história. Tá bom. Então, antes de continuar aí, rapidinho, só dizer dessa parte. Quem gosta de técnica de guitarra, de amplificador, de como o guitarrista tira o som, cara, vai atrás da história desse cara. Ele fez coisas geniais, e com pouco recurso, que nem eu falei, né? Ele não tinha dinheiro para comprar pedal quando ele estava na dureza lá, né? Lógico.
E ele tirava tudo de amplificador com técnicas malucas, sabe? Mexendo com voltagem de amplificador. Inclusive, ele criou um som próprio, né? Que o pessoal chamava de Brown Sound da guitarra dele. É um tipo de som de guitarra assim, com mais médio ou menos médio, sei lá. E ele se inspirou no Jimmy Page para fazer essas coisas também. E uma pergunta Então, Rafa, é o seguinte, então você concorda com essa história, né? Quer dizer, então tinha um caminho livre agora para o Van Halen nadar de braçada, é isso? Concorda com isso, né? Isso, 100%, porque, que nem eu falei, a Disco Music entrou num abismo depois desse evento que rolou em Chicago, tipo, ela subiu até do top 10 da Billboard, o punk estava desgastado e o rock foi renovado. Essa sucessão de eventos, o primeiro disco do Van Halen, a revolta contra a Disco Music, todas essas coisas deixaram um caminho livre para o ressurgimento do hard rock, do heavy metal nos Estados Unidos, com o Van Halen como carro frente. Eles não perderam tempo para aproveitar essa onda, eles não sabiam quanto tempo ia durar, e já soltaram o Van Halen 2 logo em seguida, em 79. 79. Maravilha, né? 79 lançaram o Van Halen 2. Ah, ele aqui. Que esse disco aí que é muito bom também. Capa aí. Esse mesmo, que é um disco muito bom, é um disco que também foi gravado em 48 horas, eles usaram a mesma técnica que eles usaram no Van Halen 1. Algumas músicas, como, por exemplo, Somebody Get Me a Doctor, já existiam antes desse disco também. São músicas que não entraram para o disco 1 e acabaram entrando para o disco 2. Legal essa capa também. Essa capa é bem legal. Esse falta na coleção aqui. Tá faltando mesmo. Eu tinha, não sei onde é que tá, mas eu tinha. Na minha falta o primeiro, roubaram. Mas é isso, e o Van Halen 2 ele tem uma peculiaridade, que foi a primeira tentativa de tornar o Van Halen um pouco mais comercial, porque eles viram que estava com um gap que ficou com a música pop, com a decadência. Então eu vou te fazer uma pergunta. A primeira música, o nome dela tem tudo a ver, porque eu não gosto dessa música. Pô, essa música não é legal. Também. A música chama You Are No Good. É um cover. É um cover, né? Um cover da The Supremes, que era uma banda de R&B. Eu não entendi direito isso, mas depois o disco vai muito bem. Sim. Foi a primeira tentativa de popularizar, tornar o Van Halen mais radiofônico. Por exemplo, aquela música Dance the Night Away, que foi acho que foi o grande single desse disco, é uma música que vai um pouco na contramão do que o Van Halen era. É um som mais adocicado, melódico. Inclusive, uma coisa que eu percebi isso pelo som, e vivendo aquela época também, a gente via nos shows, a plateia. É uma banda de rock que conseguiu atrair, com esse tipo de música, o público feminino, né? Sim. Sabia? Para a arena. Porque antigamente aqueles marmanjões lá vendo aquele show de rock metaleiro, mas o Van Halen ele tinha um tipo de som que agradava o público feminino também. Não era o Bon Jovi, mas atraía mesmo. Não, Bon Jovi... Mas teve essa peculiaridade. Inclusive, eu vi uma entrevista deles, da galera mesmo, da banda, falando isso. Interessante. Legal. Esse aspecto que você falou, da tornar mais adocicado, mais levar para FM. Né? Você não acha que o Van Halen 2 foi sobra do Van Halen 1, não? É um pouco de tudo. Tem umas 2, 3 músicas, que nem eu falei antes. O Van Halen 1, as músicas já existiam antes do disco sair. As músicas foram compostas em 75, 76. Isso que tinha naquela demo que o Gene Simmons lá gravou. Sim, o Van Halen 2 tem um pouco de sobra do Van Halen 1, sim. O Somebody Get Me a Doctor, que é a música que eu mais gosto desse disco, é uma sobra do Van Halen 1. Tem umas músicas mais curtas, como DOI, Dead or Alive, se não me engano, que é mais puxada para o Van Halen 1. Aquele disco também tem Lighting Up the Sky, que é uma faixa muito boa também, que é mais puxada para o outro lado. Mas o Van Halen 2 foi a tentativa de adocicar o Van Halen. Eu não acho o segundo disco tão bom quanto o primeiro. Para mim, o primeiro é um disco bom, não é um disco ruim. É um disco meio que mistura um pouco. Tem sobra do Van Halen original, o Van Halen 1, mas tem coisa para tentar adocicar a banda. Ele tem umas faixas novas. Pegou a onda do primeiro, né? Uma coisa que é interessante dizer é que, o produtor é o mesmo, aquele Ted Templeman. E esse disco, ele vendeu pouco, vendeu só 5 milhões. Nos Estados Unidos. Interessante, né? Eu tenho aqui, eu fiz um levantamento, a gente vai falando dos discos aí, conforme a gente for falando, eu vou trazendo os números de vendagem. Eduardo é o nosso ministro da Economia. Estatístico. E, esse é 79, né? 79. Aí eu acho que esse próximo disco também,
Women Child. Sensacional. Esse disco é sensacional. Muito bom, Porque, clássico. o Women Children First, esse disco é fodido de bom, cara. Esse disco é muito bom. Esse disco tem umas disco é bom faixas. demais. Esse disco é bom demais, porque o Van Halen voltou a ser Van Halen nesse disco. Eles deixaram um pouco de lado aquela tentativa de adocicar o Van Halen, de formar uma banda de rádio, uma banda mais Vira a pop. capa, Fernando, de novo, desculpa. Não, essa capa é icônica. Essa capa é a cara da banda, cara. Pode crer, não, é muito legal. Muito legal. 1980, né? É uma zona, 1980. né? É uma bagunça isso aqui. Não, esse disco, para mim, é sensacional também. Esse disco que saiu depois, esses também são imbatíveis. Olha isso. Não. Esse vendeu 3 milhões de cópias. Passou de 10 para 5 para 3. Eu vou mostrar um negócio aqui, porque... Ô, louco. O composto... Nossa. Pra quê, né? sei lá, né? Entende? Olha o tamanho do pôster que tem do infeliz aqui. Amarrado ele está amarrado aqui numa cera. Cara, esse voltou, entendeu? Foi rápida a recuperação, viu? E a galera é a mesma, né? A gente não salientou. Ele toma time é o mesmo. no nariz. O time é o mesmo, né? Diferente de outras bandas que muda bastante. O time vai até mais pra É frente. a galera de sempre, entendeu? Mas o tchan desse disco, do Women Children First, que o Van Halen voltou a ser Van Halen, que nem eu comentei. Toda aquela parte de tentar fazer música melódica, música radiofônica, tudo ficou de lado. Esse Women Children First, ele é muito parecido com o primeiro disco. É isso mesmo, Só ele está parece o pesadas. primeiro disco, Tem Ele razão. parece muito com o primeiro disco. Por exemplo, a música And the Cradle Will Rock é uma música sensacional, uma música pesada. Everybody Wants Some é muito bom também. Romeo Delight, que começa com... sensacional. A música que abre o disco é sensacional. Nossa, e tem um baixo sensacional. O Everybody Wants Some é muito bom. E tem uma música muito curiosa no final desse disco chamado Tora Tora. Tora Tora Lost Control, que é uma música... Cara, você escuta aquilo, você vê que você está escutando um disco de heavy metal, porque... A Tora Tora abre o disco, Rafa. Não, a Tora Tora fecha o disco, se não me engano. Aqui no meu tá abrindo. No meu eu falei, o disco do Van Halen, olha na bolacha, que o disco do Van Halen é a capa, contra a capa não dá para confiar. Tem que colar na bolacha. Né? Altera, né? Misturam. Aqui também, aqui coloca que... You Really Got Me abre o disco, sendo que é Running With The Devil. Olha na bolacha aí, mas esse disco, ele é... Para mim, ele é o Van Halen chegando no ápice, assim, percebendo que essa formação com o David Roth não era um negócio adocicado, era um negócio mais cru, que nem o pai falou mais tarde, um negócio mais raiz, digamos assim. Foi o Van Halen retornando às origens, esse disco aí. Legal. Tanto que se você quiser colocar depois, eu vou mandar para você, Fernando, o clipe desse Tora Tora, um clipe tão bizarro, um clipe tão Vamos estranho. pôr agora aí já, chama aí. Não, senhor, nós vamos pôr agora. Você chama aí, você fala o nome do clipe e fala lá, Pau no Gato. Pau no Gato, Tora Tora, Lost Control. Tora Tora é a abertura da música, no caso. Então, vamos lá, fala. Pau no Gato, Tora Tora, Lost Control, Van Halen, Women Children First, 1980. Não, e o Van Halen, ele retomou as raízes. E essa pegada mais pesada seguiu no próximo disco, que foi o Fairborn. Esse que eu tenho, que é meu favorito do Van Halen. Pode botar a capa aí. É a capa aí, ó. A capa esquisita. 1981.
81, a capa desse disco, assim, por si já é uma história curiosa. Porque eles viram uma pintura no museu de um cara que era esquizofrênico, esse cara pintou os traumas de infância dele um quadro gigante. Eles pegaram esse quadro, recortaram e fizeram essa capa aqui, que é uma capa bem estranha. E é um disco, cara, sensacional. Esse disco é o disco do Ed. O Ed que foi quem deitou e rolou nesse disco aqui. O começo da ruptura do Van Halen foi nesse disco aqui, para falar a verdade. Nessas entrevistas que eu andei vendo aí, eu anotei aqui, bom, esse disco ele vendeu 2 milhões, tá? Então tá em queda até. Mas eu escrevi aqui, é um disco mais sombrio, né? Pra mim, O Ed, eu vi uma entrevista do Van Halen. A começar da capa, viu, Edu? Né? Começar da capa. É um disco mais sombrio. Eu gostei muito dele também. Achei bom um esse dos mais disco. legais. Dos mais legais, faz mais meu gênero. Mas é diferente esse disco. O Ed, ele falou... Quando você falou agora que esse disco, né, Rafael, que o... 81. O Van Halen começou a ruim nesse disco. Ele falou que assim, eu costumava ouvir mais progressivo, o meu irmão ouvia mais rock, mais cru, né? O David Roth ouvia mais pop, mas então eu percebo então por isso que você falou que ele fez, então ele colocou mais dele mesmo, né? Você vê que esse disco ele é progressivo, imagina, mas ele é mais sombrio, mais diferente a pegada dele. Sim, tanto que tem as letras desse disco são muito curiosas também. Você pega Mean Street, que é uma letra falando sobre realidade urbana. Hear About It Later é outra música sensacional, fala que vai totalmente contra naquela onda melódica que eles estavam indo no Van Halen 2, por exemplo. Ela fala lá, Your money don't pay my bills, no começo da música, seu dinheiro não vai pagar minhas contas. Unchained é uma música... A introdução do Unchained é sensacional. É legal essa música. Vem cá, Quem escreve as letras não é o David Roth, não? Quem que escreve as letras? Cara, esse disco foi basicamente puxado do Ed, quase um disco solo do Ed. Você falou aí que foi o começo da mudança da banda. Foi o começo da mudança, porque nesse disco o Ed Van Halen começou a brincar com sintetizador e teclado. Foi nesse disco que ele começou a brincar com sintetizador. A música Sunday Afternoon in the Park e One Foot Off the Door, que é a primeira vez que o Van Halen pegou no teclado. E aí eu acho que foi o começo da mudança. O fato do Ed ter composto esse disco praticamente sozinho, sem ter influência do David Roth, tudo, gerou um mal-estar entre os dois. Já começou a encrencar aí, né? Eu falei, cara, como assim você fez um disco sem mim? Você escreveu tudo sozinho, me consultou, tudo. Me gerou um mal-estar. Apesar de ser, para mim, ser o melhor disco, foi o menos vendido, porque é o que menos segue a linha pop, que eu falei, esse disco tem música sarcástica, tem música sobre cinema pornô nesse filme, Dirty Movies, tem... É um disco sombrio, um disco pesado. Apesar de interessante, cara. Você vê que ele apesar de estar fazendo um sucesso danado nessa época, é o 4º ano seguido, né? 78, 79, 80 e 81. O cara teve coragem de colocar uma coisa mais pessoal dele, né? Mais... Fala, não, agora eu vou fazer um som que eu gosto, não vou abrir tanto mão, né, do meu gosto para agradar gravador, agradar público, né? Sim, a música Hear About It Later, Dirty Moves, Sinner Swing, são músicas são muito boas, são músicas pesadas, são músicas mais... assim, o disco mais heavy metal, digamos assim, do Van Halen é esse aqui. Se fosse pegar para mim, eu pegaria Unchained, Hear About It Later, Mean Street é sensacional, que é a música que abre o disco. É mesmo. Mean Street é uma música sensacional, que é uma música que fala sobre vida urbana, coisa mais pesada, que eles estavam pegando pesado. E tem o One Foot Off the Door, que é a entrada do sintetizador, que não é um sintetizador pop no começo, é um sintetizador meio pesado, assim, meio bem cru ainda, meio quadrado, como o pessoal falando da quadrado, tudo. Super legal. Se for escolher uma música para... Rafa, e no show tinha tecladista de apoio? Como é que funcionava? Não. O Ed Van Halen era que nem o Brad Lee do Rush no começo. Ele tocava os teclados. Quando chegar em 1984, que é quando o uso do teclado ficou mais proeminente mesmo, eu vou falar melhor disso. Mas o Ed Van Halen era tipo o Brad Lee do Rush. Ele tocava guitarra e mexia com teclado no começo. Naquela época acho que não tinha guitarra sintetizada, né? Eu lembro de ter ouvido num disco, não sei qual, um dedilhado assim de guitarra. Que ano que é? Vai chegar. Vai chegar, né? Esse? 81. Não tinha ainda 81 ainda não tinha, não. Eu fui... Sim. E uma outra curiosidade desse disco, que na música Unchained, que é o carro-chefe desse disco, que é a música que virou single, foi para a rádio,
O Ted Templeman conversa com o David Lee Roth nessa música. Tem uma Não hora que entendi. o O Ted que Templeman- você falou? Nesse disco, tem a música Unchained, no meio da música, o Ted Templeman, que é o produtor, ele conversa com o David Lee Roth. Não sei se vocês sabem disso. Tanto que tem uma hora, no meu debut do solo, o Ted Templeman entra falando, "Come on, Dave, give me a break." Pedindo aí Dave dá uma folga. O David Lee Roth responde, "One break, coming, they unchained." É legal que o Ted Templeman participa literalmente de uma faixa do disco. Se quiser colocar essa faixa aí. Vamos colocar a faixa aí. Unchained, que o Ted É muito Templeman legal fez essa uma... música. Não, o mais legal é o Ted Templeman pedindo uma folga pro David Lee Roth. No meio da música, o Price produtor pedindo... Vamos ouvir aí. Coloca aí, Unchained, mais ou menos essa parte aí que o Ted Templeman fala com o Lee Roth aí. Como é que é? Pau no gato? Ó, o gato. Fala Pau o no nome gato. da música, depois você fala pau no gato, aí o cara põe a música. Unchained, do Van Halen, Pau no gato. You'll get some leg tonight for sure. Tell us how you do. Come on, Dave. Give me a break. Hey, one break coming up. Change, nothing stays the same. Out of change. Yeah, yeah, yeah. Quem são os compositores? Sempre os quatro? Sempre os quatro, sempre os quatro. Tá. Só esse disco até editado pros peculiaridade quatro. que foi o Ed que puxou muito, mas a vingança do David Roth veio agora. Ele se vingou no outro disco. Agora é a vingança do David Roth que nós vamos falar. Que É mesmo? Que é esse aqui, que é o Diver Down, que é a revanche. Bom também. Esse aqui é o oposto do Fair Warning, porque esse aqui é o disco do David Lee Roth. Esse aqui é a contraparte. É mesmo, Rafael. Essa aqui é a contraparte. Esse disco é mais... foi o David Lee Roth, foi o pai desse disco, digamos assim. Eu estava ouvindo esse disco hoje e achei realmente um tanto diferente, cara. Porque o David Roth que foi o manda-chuva nesse disco, foi uma resposta. O David Roth falou, você trancou, fez um disco sozinho, só seu, então vai lá, tá aqui o meu disco. Então. Interessante. Aqui você consegue ver o atrito da banda. Quando tiveram que fazer um disco para agradar um membro, essas coisas, puxaram para outro membro para evitar a briga, já começa a emergir que a banda corre alguns problemas, alguma coisa não está certa. E nós estamos em 1982, é o 5º ano seguido que os caras lançam Esse disco. disco, se eu não me engano, é 83. Eles tiraram folga. O David Roth aceitou o pedido do Ted Templeman e deu uma folguinha para ele. Aqui está escrito 82 no meu relatório, aqui, mas tudo bem. Nessa época aí que o Ed gravou o solo com o Michael Jackson, já não, né? Não, isso foi no 84. Não. Foi Mais mais pra frente. Pra frente. Isso foi no 84, isso aí ainda é pivô da briga. Isso que eu tô falando, esse disco aqui é um disco divertido, é um disco bem mais alegre, digamos assim, quando comparado aos outros dois. Que eu tô falando Exatamente. Assim, se fosse para dizer, esse aqui é o filho do Van Halen 2. Esse aqui é a continuação do Van Halen 2, eu gosto de fazer. Tem um som mais parecido com o Van Halen 2. Bem parecido, né? Realmente. Ele é um disco que foi ditado pelo David Roth, foi a contraparte do Fair Warning. E esse disco, na curiosidade dele, que tem bastante cover nesse disco. Where Are the Good Times Gone é cover. Pretty Woman, que acho que foi o carro-chefe. Pretty Woman. Bota o vídeo de Pretty Woman, Fernando. Esse vídeo foi censurado nos Estados Unidos. Então, Esse vídeo, a MTV barrou o vídeo de Pretty Woman nos Estados Unidos. É mesmo? esse vídeo é muito engraçado, cara. Porque os caras, tipo assim, é a donzela sendo sequestrada lá por uns anões tarados, assim, né? A donzela sequestrada. Ela liga pro cowboy. Ela liga pro cowboy, que é o Ed, que vai salvar ela. O samurai é o Michael Anthony. David Roth tá vestido de herói também para salvar ela. O Alex é o Tarzan, não sei o quê. Daí vão salvar a donzela. Quando vão ver, a donzela é um travesti. Legal. Bom, e aí? E para fechar o Diver Down, é um disco com uma sonoridade mais festiva, vamos dizer assim, mais sonoridade diferente. Tem muitos covers. Tem músicas originais, por exemplo, aquela música... Peraí, cadê? Intruder, Secrets, Little Guitars, é uma música muito legal. É um disco mais Esse suave. disco aí, ao Tem a ver contrário com- do anterior, que vendeu 2 milhões, esse já vendeu 4 milhões. Já. O som é mais suave. Tanto que o Van Halen estava tão estourado nessa época que a contracapa é os caras num estádio lotado. Os caras A estavam tão- gente não falou de show. Como é que rolava o show deles nessa época aí, rapaz? Cara, os shows do Van Halen eram um negócio único. Embora é raro. Fala, pai. Não, eu acho que foi na turnê da Verdão que o Fernando viu o Van Halen no Brasil. Foi. Foi em 84.
83. Não, foi antes do 84. 83. Foi 83. Foi antes de sair do Não, 84. tá certo, foi 83. Caramba! Eu vi no Essa turnê que o Ibirapuera, Fernando assistiu o Van Halen no no Brasil. Ibirapuera, e o Lirot voando, né? Porque eles tinham aquelas cordinhas, aqueles elásticos lá. E uma coisa que eu achei impressionante nesse show é que quando eu entrei, eu ainda fiquei e não tinha pista, era cadeira na pista, né? Eu entrei, eu vi aquele monte de caixa acústica, de falante, uns negócios enormes. Falei, nossa, a hora que os caras ligarem tudo isso, nós vamos ficar surdos aqui. Era tudo fake! É mesmo? O Lirot, uma hora ele sai correndo, pula no negócio, ó, o troço faz assim. Era pintado, só para dar uma impressionada mesmo. É incrível, que Show desses Como é que era, caras é Fernando? uma coisa impressionante. Como é que era ver o Van Halen original ao vivo? Que é uma oportunidade que você teve. Dessa fase cru, né? 83, você tem razão. Foi no Não foi Ibirapuera, 84, não. Fernando. 83. Foi no Ibirapuera? Ibirapuera, ginásio do Ibirapuera. Eu lembro. Som O ginásio do Ibirapuera. eu estava lá embaixo, porque eu já vi alguns shows no Ibirapuera que o som estava muito ruim. Gênesis, O som muito ruim. O som era muito ruim. Mas, quando você fica lá embaixo, lá na pista, eu estava com um PA, porque não tinha esses PAs tecnológicos de hoje, não tinha nada disso. Então, as caixas tinha um retorno para eles muito bom também. Então, eu ouvia muito bem lá nesse nível do palco, entendeu? Tem um vídeo Muito desse legal o show também. show. Não, eu acho que o Al... E só terminando essa história, Fernando, essa foi a única vez que o Van Halen veio para o Brasil, né? Foi. Ele nunca mais veio. Não. Mas sabe a explicação por que eles nunca mais voltaram? É lenda Não. urbana também. Essa lenda, quando eles estavam fazendo o translado para levar equipamento de São Paulo para o Rio de Janeiro, roubaram um caminhão. Eu ouvi dizer isso aí. Mas não é certo isso, não, né? Não, é lenda, mas dizem que roubaram um caminhão durante Pode o ter translado. roubado alguma coisa que daí fizeram aquele barulho, porque naquela época o Brasil era terra de índio, aquelas coisas que o pessoal tinha um puta preconceito, né? Então, às vezes foi isso, roubaram alguma coisa, não dá para ir lá, os caras não sei o quê, bandido, índio, né? Pode ser. Nós conhecemos outra banda que não volta mais, nem a banda não está nem... Não, mas a outra que não volta mais... Ela não volta mais porque teve um prejuízo lascado e o baixista ficou impressionado com as favelas do Rio, ele não acreditou que aquilo pudesse existir. É o status quo, né? É. Bom, mas vamos lá, talvez o Diver Down seja o sinal para o próximo capítulo aí, que encerra uma fase do Van Halen, né? É que é o 1984. Esse disco aí, que é o disco mais conhecido do Van Halen, o mais popular, tem a camiseta dele aqui, e é um disco que foi lançado no próprio ano, 1984. O próprio nome é duplo sentido, tem a ver com o ano 1984, com o livro do George Orwell, o 1984, o nome é um trocadilho. E é um disco, cara, que apesar de eu não considerar o melhor do David Roth, é o mais diverso. Tem de tudo um pouco nesse disco. Tem pop, tem rock, tem música mais pesada, tem sintetizador, só que é um sintetizador bom, não é aquele sintetizador enjoado que tinha na época. É um disco que, para mim, é um disco completo. Para quem é mais eclético, assim, quer começar a escutar o Van Halen, entrega o 1974. A capa em si já é chamativa também. A imagem do... Quando eu esse disco para tocar, começa é um sintetizador, né? 1984. É o nome da música. É uma música instrumental curtinha, né? Que abre Jump. O que é isso, cara? Depois entra Jump, também. Né? Depois tem umas coisas boas ali. Não, depois... o Ed, ele começou a ficar fascinado com o sintetizador nessa época. Ele se trancou, depois da turnê do Everdown, ele se trancou com um monte de sintetizador, com um monte de teclado em casa e foi... Cara, nós estamos falando de 6 anos de carreira só, vocês repararam? Sim. 6 anos. Olha o conteúdo de 6 anos. 6 anos, tudo isso. Sim. Fora shows, né? Fora os shows. E a capa do disco com o anjinho fumando? O anjinho fumando. E é uma imagem real isso aí. É uma imagem real. É outro disco da carreira deles que eles ganharam o disco de platina, né? Esse acho que é o mais ganhado. Vendeu mais de 10 milhões de cópias nos Estados Unidos. Mais de 10 milhões. Aqui no Brasil tocou muita música desse disco nas rádios. Não tocou só Jump. Sim, e o contexto que esse disco foi lançado, em 1984, Los Angeles, que é a cidade do Van Halen, era uma cidade que estava no olho do mundo também. Los Angeles, naquele ano, recebeu os Jogos Olímpicos. Todo mundo comentava sobre a cidade, só isso, com a cidade estando em foco, o som ser mais acessível comparado aos outros 3 discos, o uso de sintetizador, Jump, que é uma música pop, está no disco, tudo isso contribuiu para as vendas do disco ir lá para cima. Tem uma coisa que a gente não falou ainda, que eu acho que assim, eu fui... Nessa época, eu estava curtindo outro tipo de som, né? E a gente...
Cara, Eu Rafael, estava curtindo o 90-125. não, naquela época lá, cara, não dava para você comprar, ouvir tudo. Você ouvia o que tinha. 84, Fernando, 83. O que é um single? Single é isso, os caras escolhiam uma música de uma banda para representar, para ver se conseguia fisgar alguém, né? Sim, mas E as músicas que os caras jogaram na mídia, para mim. mim, nenhuma me fisgou do Van Halen na época, nenhuma. Me fisgou. Nenhuma. Panamá, Hot for Teacher, nenhuma. Não. Eu tava, Panamá, Edu? Nossa, Panamá. Panamá é a melhor música do Van Halen. na minha Nossa, opinião. Não há mérito nem demérito quase nisso. concordo. Eu estou dizendo que a gente não tinha acesso que tem Cara, hoje. o vídeo de Hot for Teacher é engraçadíssimo. Nossa, sensacional Eu também. sei, mas o que eu quero dizer é outra coisa. Então, o que acontece? Eu ia falar isso. Começou a surgir um movimento aí que chamaram depois de rock farofa, Sim. ou hair rock. Sim. O glam. Era um movimento que eu, naquela época, associei a isso, porque eu ligava a MTV e os não, caras. não faça isso. Não, mas tem a ver. Entendi. Então, é isso que eu estou falando para vocês. Eu Dele, não tive acesso ao disco, porque na época não Sim. me interessou. Não, Eles mas dá para entender o que você conseguiram está me Dá para falando. entender, fisgar, sim, Edu. entendeu? Eu Se não olhasse fiz. o Bon Jovi e o Van Halen, você achava que era a mesma coisa. Então, é isso que eu quero dizer, Assim, gente. olhando a Deixa eu foto, terminar de né? raciocinar aqui. Eu não Talvez fui tenha fisgado, ficado duas porque vezes. eles jogavam os singles nas paradas para pegar alguém. Só que os que eles jogaram não me pegaram. A gente não tinha acesso a todos os discos, sim. todas as bandas. Impossível ouvir tudo de Purple, tudo de Genesis, Emerson, Lake and Palmer, Foco. E sim. Entendeu? E se Então eu você quero ouvisse perguntar para Jump- vocês. Eu ouvi o Ed falar numa entrevista ontem, que ele falou assim, olha, por mim, eu ia para o palco vestido do jeito que eu estou, ele falou. Aliás, eu achei a entrevista dele, putz, o cara é super humilde, é gênio, o cara é gênio. É gênio. E ele falou, olha, mas aí a gravadora falava, não, do jeito que você está vestido, você não vai chamar a atenção de ninguém quer ver você, é boring, ele falou, você é entediante com essa roupa. Então ele falou, tudo bem. Aquilo era uma imposição da gravadora, inclusive, para projetar lá no palco. Ele falou, tudo bem, era só no palco, depois saía e acabava. Mas era um lado que Eu entendi. eu tive essa impressão, mas ouvindo a banda agora, cara, o som nada a deles ver. é outra história, cara. Realmente nada a ver. Não, É isso, né? Só um depoimento que eu queria dar aí que, Claro. porra, sei lá. É o que aconteceu comigo, né? Foi descobrir os caras agora. Engraçado que o Bon Jovi foi citado 2 vezes hoje. Então. Popular. Ó, tem que fazer um programinha aí, ó. Tem Não, o mas Poison teve esse também, né? aspecto, não teve essa produção de palco, aquelas sim, na moda na época. Era. surgiu naquela época, surgiu, né? Tem uma piada entre os fãs do Van Halen, que em 1984 o Edson usou uma camisa, porque todo show ele tá com a mesma camisa com os dados, assim. Mas, ó, todo vídeo que é você engraçado, pega, Edu, esse disco do Van Halen, ele é mesmo uma mistura, porque até se você dá os clipes, o clipe de Jump e o clipe de Isso. Hot for Teacher, É. não parece que é do mesmo disco. Não. O disco de Hot for Teacher é preto e branco, é engraçado, o clipe do Panamá é uma sensacional. história. O Panamá. O Jump não, é um show, essa produção toda, o cara pulando, as roupas coloridas, é engraçado isso, é engraçado. Sim, eram duas bandas. Tem outras bandas que teve essa coisa também. O Saxon, no mesmo ano, Crusader é um disco meio confuso também, que tem músicas mais aí já entra aquela época da MTV, que tem muita gente, inclusive vocês aí, acha que a MTV alavancou muita gente. Para mim, espantou, cara. Se eu visse uma banda vestida desse jeito, os negros rebolando e pulando e cabelo arrumado, eu caía fora, bicho, caía fora. Não era, entendeu? Mas, cara, eu tenho que falar a verdade. O som do Van Halen é incrível, é muito bom. Impressionante. Muito bom. Essa primeira fase que nós estamos fechando agora é muito bacana. Olha, Acho que é Top Jimmy desse disco. Não, Top Jimmy sensacional, eu ia falar dessa música agora. Essa música tocou muito no rádio. Essa música. É uma música muito legal, essa música. É uma música que tem uma composição legal, tem uma letra bacana. Esse disco tem Girls Gone Bad, que é legal também. House of Pain é uma música muito legal também, para quem gosta de som mais pesado. É dois discos. Os discos do Van Halen sempre eram curtinhos, né? 36 minutos, 37 minutos, né? E o incrível que eu acho que tem que destacar é que não teve nenhum disco de show, né, dessa época aí, né? Nessa época, não. Não. Só tem dois shows. Depois eles gravam, depois mais para frente eles vão gravar um sensacional. A época de ouro. Podemos dizer agora que está fechando o programa da época do David Roth, a época de ouro do Allen. Eu acho que sim. Eu acho que sim. É a época que eu mais gosto, né? Então, eu gosto de muita coisa que vem por aí, mas eu acho que... Rafael falou que é o Van Halen.
Para mim, tipo, o Van Halen, o David Roth é o Van Halen. O Van Halen com o Sammy Hagar é legal, mas quando você fala Van Halen, na minha cabeça, o Ed Van Halen com aquela guitarra toda vermelha, cheia de listra, o David Roth voando no palco, o Michael Anthony todo suado mexendo com baixo, o Alex parecendo um esquizofrênico na bateria. E quando você fala de Van Halen, é essa imagem na minha cabeça. Não vem o Sammy Hagar na cabeça, me vem o Van Halen do começo dos anos 80. Esse disco de 1984, eu vejo ele como uma transição da fase Van Halen raiz para a fase Van Halen radiofônica. Que a gente falou, talvez seja um dos motivos que o Lee Roth deixou a banda, porque a mudança de som estava nítida, que ia acontecer alguma coisa ali. Então, no próximo capítulo eu vou comentar isso. Esse disco, apesar... E as músicas melódicas são legais. Tem uma música que é bem de sintetizador, que eu gosto, que é Will Wait, que eu acho bem legal até, apesar de ser uma música de sintetizador, tudo tem um solo de guitarra legal, é uma música bem produzida. Mas é o ano, aquele negócio que todo programa a gente fala. E é nesse ano que o Ed contribui com o Michael Jackson. Michael Jackson, aí o David Roth ficou puto. É aí que o David Roth ficou puto de vez. Importante falar isso. É a época do Yes, do Trevor Rabin, que trouxe um cara, então. Agora estou entendendo um pouco a função do Trevor Rabin no Yes, estou entendendo mais agora. Não. Muito bem. E esse negócio do Beatles, acho que foi um dos tiros de misericórdia na relação do Ed Van Halen com o David Roth. David Roth se sentiu trocado. Pode ser. É uma polêmica, né? Pode ser. O que teremos pela frente, então, agora na próxima parte? Que maravilha! Muitas dúvidas, muitas explicações. E eu gostaria de agradecer imensamente vocês três, porque a conversa foi muito boa e toda conversa boa acaba logo, né? Isso. Então... Vamos encerrar. Boa noite, Rafa. Boa noite, Gustavo. Boa noite, Edu. Van Halen. Até a próxima. Até a próxima. Valeu. Tchau. Paulo Gato. Paulo Gato. Até daqui a pouco. Valeu.